Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, na aula de ensino bíblico, nós vamos falar sobre conhecendo a sua história. Onde tudo começa? Vamos juntos nesse aprendizado? Para iniciarmos nosso aprendizado, vamos à palavra-chave desse estudo: origem. Qual o significado da palavra origem? Ponto inicial de uma ação ou coisa que tem continuidade no tempo e no espaço. Nesse caso, a origem é o ponto inicial, é onde tudo começa. Tudo começa na origem, no início, começo. Então, o espaço, o tempo, ele tem a sua origem em um princípio, um ponto. É nesse ponto que nós vamos discorrer para chegarmos ao local ou o tempo que nós estamos hoje. Bom, nesse caso, para nós conhecermos a nossa história, entendermos a nossa realidade de mundo, nós precisamos compreender que tudo teve uma origem, um ponto inicial, um começo, um start, uma partida. Nesse caso, nós vamos entender que o universo e a sua realidade de mundo que a gente vive hoje, ele começou, teve um início. Para entendermos isso e darmos a nossa compreensão, e termos a nossa compreensão sobre a nossa realidade, precisamos primeiramente tirarmos da nossa mente algumas ideias equivocadas, alguns conceitos errados que foram passados sobre isso. O primeiro conceito, que é muito antigo, mas ainda hoje algumas pessoas acreditam, é que o universo sempre existiu, que não teve uma origem, que não teve um ponto inicial. Não, o universo sempre existiu, então a realidade que nós vivemos hoje, ela não tem um princípio, um início, não, porque o mundo sempre existiu. Esse é um conceito errado, equivocado, não faz sentido, né? Até porque a gente vai vendo que ao longo da criação, a gente vai ver todo um processo, né, de envelhecimento, de enfraquecimento. Então isso faz parte da própria constituição dos objetos, que tem um início, um desenvolvimento e um fim. Ok? Então esse conceito está equivocado. A questão da teoria da evolução, que tudo começou com um simples átomo e que esse átomo foi se desenvolvendo até chegar esse universo que nós temos ele perfeito. Tá? Isso é uma teoria que não tem base, tá? Essa questão da evolução, nós estamos evoluindo, isso não faz sentido, não tem fundamentação. Se nós analisarmos a natureza humana, ela não vem de um processo evolutivo, isso não tem base. Foi uma teoria criada por Charles Darwin, que também não passou pelo bom crivo, né, da razão. Aí nós temos também, né, a questão da teoria do Big Bang, que a origem de tudo isso foi de uma explosão. Então, como se uma explosão, uma catástrofe, né, um desajuste gerasse, né, um universo tão harmonioso. Então, também é uma ideia totalmente equivocada. Então, essas ideias humanistas, na verdade, elas querem tirar da nossa mente o conhecimento daquilo que é o princípio, a origem. Porque para entendermos e vivermos bem o dia de hoje, nós precisamos compreender a nossa história, o nosso princípio, onde tudo começou. No livro de Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos ali uma narrativa muito clara e detalhada sobre a origem do universo. O universo ele surgiu de um Deus criador. Até porque é muito lógico entendermos que o efeito, que é o universo, o mundo, ele teve que vir de uma causa. E quem é essa causa? É o próprio Deus. Há necessidade de existir um Deus, uma força, uma energia, um ser maior que deu origem a tudo que existe no universo. E na narrativa da Bíblia, né, de Gênesis, deixa muito clara a explicação que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando fala que Deus criou os céus e a terra, isso diz que Deus criou do nada. Não existia espaço, não existia universo, não existia tempo. E Deus deu origem tanto ao tempo como ao espaço para surgir o universo.
Os que não concordam com a Bíblia e não acreditam na sua verdade vão questionar. Quem explica a questão do criar do nada? Como que não existia nada e de repente veio a surgir o universo por esse Deus criador? Exatamente. Somente a explicação de que existe um Deus criador pode fazer sentido para nós entendermos o universo. O universo, a substância, a matéria, ela não poderia ter surgido do nada se não fosse por uma ação divina. No hebraico, nós temos duas palavras que representam criar, o verbo criar, que é o bará e o assá. O assá significa criar de algo que já existe. Isso é muito comum, isso faz parte da humanidade. Nós podemos criar várias coisas. Eu criei esse slide, eu criei, de repente, esse vídeo através das minhas capacidades. Mas eu criei tanto o slide como esse vídeo a partir de algo que já existe, de matérias. Eu utilizei recursos já existentes e dei uma modelagem para gerar isso que vocês estão vendo. Tanto esse slide como esse vídeo. Então o ser humano, ele pode sim criar, mas é o criar no hebraico, o assá, criar de algo que já existe. Agora, é impossível o ser humano ou uma explosão criar algo do nada. Por isso que precisa existir um ser divino, algo que vai além da obra criada para criar do nada. E somente, aí sim, no hebraico é bará. Tanto é que no texto bíblico de Gênesis 1:1 fala Bereshit, Deus, Bereshit, no princípio, bará Elohim, no princípio criou, bará, Deus. Então, nesse caso, somente Deus, um ser divino, que pode criar do nada. Então, o universo veio da mente de um Deus criador, um Deus único, um Deus que ele se revela, que ele se apresenta através do livro de Gênesis, que deixa muito claro o nosso conhecimento. Então, para entendermos realmente a origem da nossa história, a origem da nossa vida, nós precisamos dizer não para as ideias humanistas e sim para aquilo que a Bíblia ensina e que é compreendido não somente pela fé, pela crença, mas também pela razão e pela lógica humana. Para concluirmos a nossa aula, eu deixei aqui duas perguntas para nós aprofundarmos mais o nosso entendimento. O que eu aprendi? Bom, eu aprendi que para eu entender a minha história, eu preciso ir lá para o ponto inicial, a origem, onde tudo começou. Teve um início. Quando eu entendo o início, eu vou compreender a minha realidade hoje. Já a segunda pergunta, o que vou fazer com o que eu aprendi, é uma questão particular. Cada um vai desenvolver a sua compreensão. Eu vou compartilhar aqui a minha aplicação. Eu entendo que se eu tenho uma origem e essa origem está na Bíblia, a Bíblia que relata, que resgata, que explica, que mostra para mim a origem da humanidade, eu preciso estudar a minha vida, a minha história, estudar a história da humanidade a partir do livro sagrado. É através da Bíblia que ali relata corretamente o início de todas as coisas. E não vou me perder nos pensamentos evolucionistas, humanistas, marxistas e outras ideologias que querem tirar esse conceito correto e colocar outros conceitos que, na verdade, vão somente trazer confusão à nossa mente e tirar de nós a realidade da vida, daquilo que é a nossa essência. Então, eu vou ficar com a Bíblia, porque na Bíblia, sim, eu vou ter o livro que vai me explicar o início da humanidade e a nossa realidade hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui e aguardo vocês aí na sequência das nossas aulas. Até mais!